Então todo mundo aqui no Brasil já deveria desconfiar. Bom, governo Lula, que vem numa tendência arrecadatória bizarra, que tem essa sanha arrecadatória bizarra, o governo Lula naturalmente não está vindo aqui, vamos dizer, retirar impostos do meu lombo, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, liga o desconfiômetro, ligou o desconfiômetro, vamos analisar a proposta, vamos analisar de onde veio a proposta, como veio a proposta. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, tá? Eu não vou chegar ainda na proposta em si. Riso, tá? A audiência tá baixa, temos que dar uma melhoradinha nesse título. Vamos ver o que você faz. Primeira coisa que vocês precisam entender que é necessária, tá? Esta é, isso eu não estou falando da natureza do projeto, estou falando aqui dos autores. Esta é a primeira grande movimentação assinada pelo Sidônio nesse governo. Então o Sidônio, que foi o marqueteiro responsável pela conta do Lula durante as eleições, que assume agora uma posição central na comunicação do governo nesse instante. O Sidônio, ele assume as rédeas e avisa, galera, esse aqui é o primeiro movimento nosso nesse jogo, tá? E é um movimento que pretende duas coisas. Retirar a imagem que esse governo quer ficar taxando as pessoas. Todas as pesquisas de opinião dão conta de que, tirando aquele núcleo de eleitores do Lula que gosta dele, mas que não é exatamente economicamente ativo, tá? Pessoas que vivem de bolsa, pessoas que vivem de aposentadoria e tal. Tirando esse núcleo, a população economicamente ativa aqui no Brasil, em maior ou menor grau, pegou asco do PT, pegou asco do Lula, e isso impede que Lula ganhe as próximas eleições, tá? Lula ou seu sucessor. E eles querem atingir este público economicamente ativo, estamos falando de algumas boas milhões de pessoas, tá? Que seriam contempladas aí com um corte de impostos, que faria com que elas sentissem que elas teriam mais dinheiro no fim do mês. Isso é a primeira coisa. Então você acaba com uma imagem de um lado e do outro você gera um efeito positivo junto a esse eleitor, que é o eleitor que eles precisam recuperar para ganhar as eleições, ou para no mínimo ter um bom desempenho nas eleições presidenciais de 2026. Coisa 1. Coisa 2. Na cabeça deles isso também tem um efeito de, vamos dizer, injeção de dinheiro na economia, né? Porque você faria com que essas pessoas consumam mais, as pessoas vão passar a consumir porque elas vão ter um valor a mais à disposição ali, esse dinheiro seria injetado na economia, movimentaria a economia, e eles fariam isso sem, naturalmente, o devido corte de gastos na máquina pública. Então estou aqui falando primeiro das intenções, não estou falando aqui dos problemas e da natureza do problema. E eu preciso colocar as intenções porque é isso, tá, que este governo está pretendendo. O governo está desesperado. Entendam, um governo que toma toda e qualquer decisão com um marqueteiro a tiracolo é um governo que está em crise. Basta ver como estava a Dilma. É um governo que todas as decisões são tomadas com o marqueteiro junto. Falando, não fala isso, não, vai por aqui, não vai por ali. Entenderam? Todo mundo entendeu? Essa parte? Parte 1, ok. Intenções. Vamos agora para a natureza. São várias faixas, tá? Pode botar ali na tela. Por favor, aquele... Quem recebe até 5 mil reais tem isenção total. Ou seja, economia anual de R$ 4.356, que na cabeça deles, como essas pessoas não são ricas, tá? Isso vai ser basicamente injetado diretamente na economia. Você entendeu, Riso? Sim. Quanto mais pobre a pessoa, mais ela gasta com consumo e menos ela poupa. Logo, esse dinheiro vai ser injetado diretamente na economia. Quem recebe R$ 5.500, o imposto cai 75%. Economia anual para essa pessoa de R$ 3.367. Quem recebe 6, desconto cai 50%. Economia anual de R$ 2.350. Quem recebe 6,5, alívio de 25%. Economia anual de R$ 1.333,90. E quem recebe acima de R$ 7.000, as alíquotas progressivas de 7,5, 15, 22,5 e 27,5 permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento. Ou seja, quem ganha acima de R$ 7.000 não altera. Então eles estão querendo pegar hoje, tá? Dado que, vamos dizer, com a inflação, esses valores salariais hoje eles são cada vez menos, vamos dizer, poderosos, né? Ele tá pegando hoje a nossa classe média baixa, economicamente ativa, ok? A gente tá pegando também profissionais que estão iniciando a carreira, tô pegando jovens, tô pegando profissionais ali que conseguem sustentar com seu trabalho privado sem precisar de auxílio do governo, e essas pessoas hoje, que especialmente os grandes centros urbanos, estão vivendo um arroxo, estão com sua capacidade de consumo muito deprimida, preço de aluguel muito alto, essas pessoas estão, né, puta, eu vou respirar. Então é uma forma de chegar nessas pessoas. A estratégia deles é, né, se essas pessoas podem ver, pô, eu vou ter um aumento imediato na minha capacidade de consumo. Você pega ali, vamos pegar o cara que ganha até, vamos botar aí, sobe aí, Riso, 5 mil reais, pega 4.356 e divide por 12, né? A gente tá falando aí de pelo menos 300 e poucos reais por mês que esse cara tem, que pode ser uma roupa que ele compra, um dentista que ele consegue ir, entendeu? É um algo mais que ele consegue consumir e melhorar no seu padrão de vida. Às vezes é uma parcela de algo que ele pode pagar. Então o cara vai sentir algum aumento na capacidade de consumo dele, sim, tá? Isso é um fato. Aí a pessoa fala, pô, entendi, mas de onde vai vir a compensação, né?
Aí vamos lá. Como será a compensação da medida? O projeto prevê a tributação mínima para altas rendas e para dividendos no exterior. A tributação mínima das altas rendas possibilitará uma ampliação de receita de 25,2 bi. Volto a falar, são aqueles cálculos. Eu fiz um cálculo aqui, prevejo isso. Então estão prevendo 25,2 bi, né? Eu queria saber, assim, eles prevêem. Eu vou depois entrar no detalhe, mas de onde eles tiram, né? Eu acho engraçado, eles podiam mostrar como é feito o cálculo. Além de 8,9 bi adicionais da tributação de 10% na remessa de dividendos para o exterior. Apenas para domiciliados no exterior. Ou seja, o cara que é domiciliado no exterior, tem algum tipo de negócio dele, isso é mais 10% na remessa dele, né? Como eu sempre digo, eu não posso dar dicas de investimento, porque é proibido. Eu digo apenas que criptomoedas são um caminho muito importante para a gente descentralizar o uso das moedas. Só coloquei aí. Desde que não seja a criptomoeda do Oruan, tá bom, Rafael Almeida Riso? Trata-se de uma questão de justiça tributária. Para compensar a perda de receitas que o governo, que o aumento de isenção trará, o governo irá propor um aumento mínimo de até 10% para quem ganha mais de 50 mil por mês, o equivalente a 600 mil por ano, né? Então, na cabeça do governo, a pessoa vai falar, tá achando os ricos para ajudar a gente. É aí que começa, né? O diabo mora onde, senhor Rafael Almeida Riso? Onde mora o diabo? Os detalhes? O diabo mora sempre no detalhe. Primeira coisa que eu acho engraçado, tá? Qual é a faixa, quanto ganha hoje, qual é o salário hoje, que é o teto do funcionalismo? Por favor, senhor Rafael Almeida Riso. É o salário de ministro do STF, que é 44 mil? Os 50 mil não foram colocados ali aleatoriamente, entendeu? É um patamar logo acima do topo do funcionalismo. Como se avisasse, galera do funcionalismo, seguinte, tá tudo ok. Galera, fiquem tranquilos, formalmente tá tudo ok. Eu sempre digo pra vocês, o diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. Então começou aqui. Agora, né, se eu não me engano, não sei se foi o Riso ou foi o perfil Duquesa de Tax. Sim. Veja só este outro detalhe, que é um detalhe tão essencial pra gente entender a lógica, tá? Por favor. Tá no detalhe, cadê? Aqui. Excluídos da tributação de alta renda. Então vamos lá. Tem a tributação da alta renda e tem os excluídos. Ganho de capital, beleza. Herança ou doação e adiantamento legítimo, beleza. Títulos e valores imobiliários isentos, beleza. Poupança, beleza. Aposentadoria e pensão de moléstia grave, beleza. Indenizações. O que são indenizações, isso? E o que são rendimentos recebidos acumuladamente? O que seriam indenizações, pessoal? Queria palmas pro Sidônio e pra turma do Haddad, que sabe como jogar o jogo, entendeu? Todos os seus amigos do alto funcionalismo, que são parte de uma população, vamos dizer, parasitária. Grande medida essa população do alto funcionalismo é parasitária. Eles ficam isentos, sacou? Então é o seguinte, uma pessoa ser rica no Brasil, eles chamam de aumentar a taxação de uma pessoa que é rica e produtiva, ela tem uma empresa e tá ganhando dinheiro. Não, isso é justiça tributária, como se ela estivesse explorando alguém. Agora, este cara que recebe ilegalmente indenizações e penduricalhos de toda ordem, veja só que engraçado, este não existe justiça tributária com ele. Então, este é só um pequeno dos detalhes que a gente vê de falar, entendi a justiça tributária aqui. Entendi. O jogo começa a ficar interessante, mas o jogo não pode parar aí, tá? A segunda coisa que a gente precisa levar em consideração agora é, amigos, quando você não pode ficar pensando assim, ó, com a mente assim, entendi, quem ganha acima de 50 mil, aí você começa a pensar automaticamente no cara que tira 50 mil reais, ou 51 mil reais, ou 60 mil reais no mês, um empresário, uma pessoa que tem, sei lá, 2 postos de gasolina, sabe, aquele comerciante da tua cidade, o cara que tem uma boa loja aí na tua cidade, um cara que tem um restaurante que fatura, tal. Veja, não é esse cara. Veja pra onde eu vou. Em geral, como você pega de 50 pra cima, você tá pegando bilionários, você tá pegando multimilionários, você tá pegando milionários, você tá pegando gente que ganha muito dinheiro. Todas essas pessoas podem dispor de um bom advogado que cuida da proteção do seu patrimônio, para fazer a devida blindagem do seu patrimônio, para você fazer uma boa evasão de divisas, para você não declarar, por exemplo, um lucro de uma empresa e aí você tem a distribuição ali dos dividendos para os sócios, só que aí a empresa contrai alguma dívida no exterior e manda para lá e lá ele... O ponto é o seguinte, quem de maneira honesta e legal ganha dinheiro no Brasil, está sendo penalizado. E esse cara não é que vai ser penalizado porque ele ganha 50. Não, tô falando aqui de gente que opera, né, lucra grandes valores e que
tem que ter, e é bom que tenha esse dinheiro aplicado no Brasil, porque esse dinheiro rende aqui e gera impostos aqui, vira capacidade de investimento. Pois bem, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a retirar, não 50 mil reais todos os meses, entendeu? Você vai começar a ter fuga de capital de gente que ganha bem, porque é isso que acontece quando você começa a fazer esse tipo de tributação, entendeu? Quando isso acontece, com a fuga de capital, você começa a ter um efeito, vamos dizer, de depressão econômica, entendeu? Você perde capacidade de investimento. Vocês entendem isso, né? Isso costuma ser acompanhado também de fuga de cérebros. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Essa é uma medida, no fundo, recessiva, mas que soa como, isso aqui é justiça social. Isso aqui é justiça social, mas não é. Isso aqui é uma medida recessiva. Ela não vai ter um impacto, e essas coisas começam a afetar em cascata, Riso. Porque pode ser que não é que eles vão compensar com 27 bilhões arrecadando sobre esses ricos. Pode ser que, na verdade, deixe de arrecadar muito mais dinheiro, porque esses caras vão tirar dinheiro daqui, vocês entenderam? Sim. Entendeu, Riso? Sim. Assim, o Brasil é um país, galera, presta aí muita atenção, o Brasil é um país de renda altamente concentrada. Então esse topo vai ficar com um percentual muito grande do dinheiro. Se esse topo começar a tirar toda a sua grana daqui, o que vai acontecer é que o Brasil vai perder divisas daqui, sacou? E aí você tá perdendo tributação e arrecadação. E aí você não apenas não está compensando, você está aumentando o rombo, entendeu? E aí eu fico curioso para tentar entender qual é o efeito que eles estão propondo, entendeu? Qual o efeito que eles estão imaginando? Como é que eles fizeram aquele cálculo? Eles estão contando que o dinheiro não vai ficar parado, que essas pessoas ricas vão se movimentar? Eu queria entender, entendeu? Eu queria entender, olhar assim, é isso que o governo quer? Me parece uma medida desesperada. Os municípios, os estados, estão preocupados porque havia uma transferência de valores oriundos da arrecadação de impostos federais, do tipo imposto de renda, para os municípios. Não sei se os estados, mas com certeza os municípios. Vocês sabem disso, né? O governo tá falando, gente, não se preocupe muito, porque, assim, esse dinheiro vai ser no fundo injetado na economia, e aí vocês vão, né, arrecadar de outra maneira. Aqui ó, lê. Estados e municípios perderão arrecadação? Não. Estados e municípios não perderão arrecadação com a nova regra de isenção do imposto de renda. Embora haja uma redução na retenção do IR na fonte, isso será compensado pelo aumento do dinheiro em circulação na economia. Com mais pessoas deixando de pagar imposto de renda e ficando com mais dinheiro no bolso, o consumo de bens e serviços aumenta. Há uma meia-verdade nisso. Há uma meia-verdade nisso. Aí explicou o ICMS, o ISS, viu? Vai compensar dali. E o prefeito? Uma questão seguinte: e se começar a faltar mais pro prefeito A ou prefeito B? O que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar aumentar a taxação. Eles vão aumentar alíquotas no município deles. E aí, aumentando alíquotas, que é o que sempre acontece, porque as alíquotas, sobretudo, aumentam, né? O IPTU aumenta, todas as alíquotas ficam aumentando. Eles vão aumentar. Aí essa pessoa que achou, não, eu tô economizando aqui, ó, porque o papai Lula me tirou a grana. Aí o prefeito tá tendo que aumentar. O governador vai ter que aumentar. Se acontecer esse efeito, aí, ó, o dinheiro seu deixa de sair de um lado e sai pelo outro. Só que você vai ficar com a seguinte imagem na cabeça: meu prefeito me taxou, meu governador me taxou, mas meu papai Lula, esse não me taxou, esse homem é bom. Homem é bom. E isso sem falar na hipótese de que, com uma eventual fuga de capitais e com a proteção do patrimônio das pessoas com dinheiro, que esse rombo não aumente ainda mais, porque é dinheiro que deixa de ficar em circulação aqui, dinheiro que deixa de ser investimento, dinheiro que deixa de ser poupado, declarado, realizado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, galera? Por favor. Riso, você tá entendendo? Sim. Então, tem muito truque aí. Tá? Tem muito truque aí. Tá? Naturalmente, tá? O brasileiro desesperado, o brasileiro é imediatista, e o brasileiro trata as coisas de maneira imediatista. Pode ser que goste. E qual é o meu termômetro? Eu tenho uma coisa que chama Termômetro Nacional de Popularidade. Chama-se Senador Cleitinho. Senador Cleitinho, não importa se a proposta é de esquerda, de direita, de centro, ele não importa. Ele viu que uma proposta é popular, ele apoia. Então o senador Cleitinho, ele tá apoiando essa medida do governo Lula. Um mês e meio atrás, ele apoiava o PL anti-Oruan da Amanda. Ele também apoia uma proposta do Nicolas, que venha. Ele também vai apoiar uma proposta, sei lá, que venha do Janones. Ele apoia qualquer coisa que for popular, porque ele é um populista, ele não tem uma opinião, ele tem um teste de popularidade. Então ele vai lá, eu achei muito engraçado, ó, ele mandou: urgente, Lula encaminha para o Congresso isenção de imposto de renda para quem ganha até de 5. Isso vai beneficiar 10 milhões de pessoas. Quero ver qual político vai votar contra. Ele não quer saber de nada. O senador Cleitinho, esse sim, um dos grandes vagabundos da nação, ele só quer o lucro dele ali, político, entendeu? Então, ele que é um termômetro nacional de popularidade, ele vai dar o tom de uma proposta
cujo objetivo é ser populista, gerar uma injeção imediata de recurso de maneira artificial na economia, criar esse discurso de nós contra eles, criar a ideia de que o governo não quer taxar, o governo no fundo estava sempre te protegendo, estava fazendo você consumir mais. Só que você vai ter um rebote nisso. Isso vai ter um efeito rebote. E esse efeito rebote, entendam, sempre termina no colo da população economicamente ativa. Porque é o seguinte, o dinheiro, amigos, o dinheiro sempre vem das mesmas fontes. De onde vem o dinheiro que o governo consome? É das pessoas que produzem. Você tem que tirar o dinheiro de quem produz. Não adianta você falar, não, esse dinheiro vai vir do cara que não produz. Veja, ele não produz. Então, se faltar dinheiro, eles vão ter que arrecadar em cima das mesmas pessoas de sempre. Então, por isso que eu sempre falo, no fim do dia, o que estão te dando com uma mão, vão te tirar com outra. Estão te dando com uma mão, já... É isso, então... Né? A gente deu uma estudada aí no projeto, né? E uma estudada no contexto, porque assim, tem muitos elementos aqui. Isso aqui vira uma injeção antirrecessiva de efeito imediato na economia. Isso aí aumenta a dependência dos estados e municípios do governo federal. Isso aí desmonta o discurso de que o Haddad é taxador, a ideia do taxad, né? Isso aí tenta buscar um eleitor de classe média baixa, ao redor do Brasil inteiro, ou seja, faz um corte transversal em todo o Brasil dizendo que você está dando dinheiro na mão dele, tá? Isso volta com aquele discurso de ricos contra pobres, tá? Isso retira e protege o autofuncionalismo. Então isso, vamos dizer, tem inúmeros efeitos ali que pro PT, nesse jogo atual, em que o PT tá perdendo muito e precisa arriscar, é necessário e rola bem pra eles. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por favor. Tem um cara que tá ali colocando o tempo todo assim. Qual é a solução, Renan? Qual é a solução? Muito simples. Vocês querem... Eu sou a favor de redução de impostos pra classe média. Eu sou muito a favor. Não de maneira artificial, mas eu sou a favor de redução de impostos. A gente poderia fazer isso, por exemplo, acompanhado de um corte de gastos na máquina pública. Um importante corte de gastos na máquina pública que não significa precarizar nada. Significa mexer no autofuncionalismo, mexer em aposentadorias, mexer em privilégios, mexer em malversação de gastos, mexer em ineficiência, mexer nas muitas centenas de bilhões de reais que poderiam ser poupados, mas que ninguém mexe, dada a indústria do privilégio que existe no Brasil. Eu tô falando disso. Você mexe nisso, e aí você pode taxar menos a classe média, que trabalha e produz. Isso pode. Só que a compensação não está sendo feita nisso. Eles não estão mexendo uma vírgula do ponto de vista da arrecadação, desculpa, do ponto de vista do gasto, tá? Ou seja, das despesas. Porque eles nunca querem mexer nisso. O próprio arcabouço fiscal foi nessa linha. O objetivo deles é, olha só, rico contra pobre. É isso que eles estão fazendo, galera. Nada além disso. Tá? Então, esse é o jogo que eles estão fazendo. Esse é o verdadeiro jogo. Tá? Então alguém perguntou qual... Olha, eu acho que assim, está extorsiva a quantidade de impostos que a classe média paga. Tá? Porque não é só imposto de renda. Imposto de renda é alta, tá, vamos contar o IPTU, vamos botar IPVA, aí vamos botar os impostos sobre consumo do tipo ICMS e ISS, tá? Vamos falar que vai ter essa transição, vai tudo virar IVA, a gente vai ter o IVA, um dos 2, 3 IVAs mais caros do mundo, né? E sempre com tendência de aumento, porque isso não tá resolvendo as contas públicas, né? A conta pública tá numa tendência de estouro. Estão indo numa tendência de estouro e a gente já tá pagando muito caro, é que tem algo de muito errado. E o que tá muito errado está, obviamente, na ordem da despesa. A despesa do Estado não para de aumentar. E se ela não para de aumentar e ninguém tá tentando controlar, a conta vai chegar pra você. É isso. Entenderam? É isso. É corte de gasto. Você quer a resposta? A resposta é um projeto que está, vamos dizer, não tá tramitando ainda na Câmara porque precisa das assinaturas, que é o projeto do senhor deputado federal Kim Kataguiri, o melhor deputado do Brasil, que as pessoas não dão valor. O correto, cara, era o Kim perdeu uma eleição, vocês não terem ninguém lá. Tá? O Kim, fique aí sem um deputado sério, tá? Mas vai ficar lá com o Nicolas, vai, com os creitinhos da vida. Isso que o Brasil merece. Ou algum débil mental do Partido Novo, aquele bando de cu lá do Partido Novo. O correto era isso, botar esse bando de Zé Cu, né? Que estão agora na luta com o Eduardo Bolsonaro para fazer o Trump interferir no Brasil. Estamos numa luta para que os Estados Unidos se intrometam aqui no Brasil, porque nós temos que ser definitivamente um curral americano, que essa gentalha quer. O Kim tem um projeto. O projeto que trata desse tema é o projeto do Kim. Os deputados não assinaram. O Kim ainda não conseguiu as assinaturas necessárias. Falta coisa de 40 assinaturas. Faltam 40. Ora, então, os deputados não estão preocupados com o que interessa. Aqui, quanto deputado aqui de São Paulo que não assinou? Uma paulada. E deveria ser o estado mais preocupado, né? É o estado que mais paga pra federação. Tinha que estar os deputados todos assim, em uníssono. Vê se eles assinam.